Boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo das nossas palestras dominicais, das 19 horas. Hoje, com Carla Nunes. Antes da palestra, vamos trazer esse trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalhadores do Porto da Paz, grupo denominado Porto de Amor, que lança o seu segundo CD, com músicas autorais. Você pode contribuir e ajudar nesse trabalho, patrocinando as faixas, ou mais de uma faixa. Entre em contato conosco através do Facebook, do Instagram, para que possamos passar os detalhes. Com vocês, a música Amor de Deus. Nada acontece sem a tua vontade, mas sei também nos deste nossa responsabilidade. E o que se semeia é o que se colherá, mas ainda assim o teu amor nos ampara. Conheces todo o meu ser, sabes o quanto sou pequeno. Conheces todo o meu ser, tudo o que estou vivendo. Mas já não há o que temer, pois sinto em meu coração mesmo ao errar ou me perder, tu estarás na direção a me amparar. Em tudo há teu amor, em tudo está tua mão a me proteger e me mostrar a direção. Em tudo há teu amor,
em tudo está tua mão a me proteger e me mostrar a direção. Conheces todo o meu ser, sabes o quanto sou pequeno. Conheces todo o meu ser, tudo o que estou vivendo. Mas já não há o que temer, pois sinto em meu coração mesmo ao errar ou me perder, tu estarás na direção. A me amparar em tudo a teu amor, em tudo está tua mão a me proteger e me mostrar a direção. Em tudo a teu amor, em tudo está tua mão a me proteger e me mostrar a direção. Aguardando a nossa palestrante, mais uma vez, falando desse lindo trabalho do Grupo Porto de Amor e pedindo a ajuda e a contribuição de todos no sentido de podermos melhorar cada vez mais esse trabalho que nos traz músicas de alto nível e da autoria própria do grupo. Vamos aguardar um pouco a Carla chegar.
Desculpa. Vamos aguardar um pouco, estamos com alguns problemas técnicos aqui, mas nada que não possamos resolver.
Um pouquinho mais de paciência. Estamos chegando lá. Agora sim, Carla Nunes. Está me ouvindo bem? Pois é. Estou perfeita. E você, está me ouvindo? Estou sim. Eu vou Ai, que fazer bom. nossa palestra hoje sobre o tema Planejamento Reencarnatório com Carla Nunes, nossa conhecida figura de destaque do Porto da Paz, ex-presidente e gestora do projeto Ecoar. Carla, eu vou fazer a prece inicial e você faz a prece final. Você Perfeito. faz a palestra normal, faz a prece final e o restante deixa que eu comando daqui, tá bom? Certo, perfeito. Então, aqueles que assim desejarem, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e rogar ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que nos envolva neste trabalho de divulgação da doutrina espírita, que envolva todos aqueles que aqui estão online e aos que vão assistir em hora oportuna. E assim, Senhor, te rogamos nos fortalecer, nos preparar e nos conscientizar para o momento atual, que possamos sempre estar fazendo algo em prol do nosso semelhante, em prol do nosso crescimento e contribuindo assim para um mundo melhor. Fica conosco, nos envolve sempre, que assim seja. Carla, agora. Ok, Fernando, muito obrigada. Desculpe este ligeiro atraso, mas nós não estávamos conseguindo nos conectar, né? Boa noite a todos e que nós possamos trazer um pouquinho de reflexão e conhecimento neste assunto tão necessário e extremamente importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Esse momento em que é necessário que repensemos a nossa estrutura de vida, repensemos o porquê de nossas existências, não mais de uma forma tão simples, mas de uma coisa de consciência muito mais séria, muito mais profunda, para que sejamos então esses auxiliadores deste novo período, fazendo o melhor que podemos para melhorar o nosso planeta, melhorar o nosso espaço. Então, como nosso amigo Fernando anunciou, o tema desta noite, planejamento reencarnatório. Uma das inúmeras e belíssimas mensagens que escutei, recebi e escutei do momento
espírita traz-nos algumas informações muito valiosas sobre a vida do tenor e mundialmente conhecido Andrea Bocelli. A sua voz, como nós sabemos, atrai milhões de pessoas para os seus concertos e shows, e Andrea Bocelli é portador de deficiência visual. Bocelli não vê a multidão, naturalmente, porém, os aplausos dão-lhe a noção do público que o assiste. E em plena pandemia, alguns de nós o escutamos em uma live que ele fez à porta da Catedral do Uomo, em Milão, completamente sozinho, a quem ele intitulou este momento de Música pela Esperança, até porque era um momento em que nós parece que convivíamos com o auge da disseminação do coronavírus. Mas Bocelli realiza há muitos anos, no verão europeu, um grande concerto no Teatro do Silêncio, um espaço aberto que ele mesmo construiu em sua cidade natal, Lajatico, na Toscana. E o concerto de 2020, ele não se realizou naturalmente, porém, Bocelli abriu o espaço para cantar 5 músicas e colocou bandeiras de todas as nações na plateia para representar este momento tão delicado do ano de 2020. Bocelli comentou então que o Teatro do Silêncio vive no imaginário de milhares de dezenas de pessoas e que os seus espectadores o esperam em 2021. E continuou dizendo que o público que ali estava encarnado era de todas as bandeiras multicores de todo o mundo. Bocelli cantou então nesse dia 5 músicas, iniciando com Ave Maria e encerrando com um hino ao seu país, que é a Itália. Porém, segundo, então, o momento espírita, este homem traz em sua bagagem uma história incrível, não só de perseverança, como de determinação espirituais. Sua mãe revelou em entrevista que, ao engravidar, ela passou por um problema, chegando ao hospital com fortes dores no ventre, e os médicos insistiram para que ela abortasse. Ela estava numa crise de apendicite que, segundo a história, ela mesma se curou colocando grandes quantidades de gelo. Porém, os médicos insistiam que ela deveria abortar aquela criança porque ela iria nascer com uma doença congênita. Mas a mãe de Bocelli, extremamente firme, disse que não, que a sua criança iria nascer. Então, Andrea nasceu com glaucoma e seu problema de deficiência visual viria a acontecer aos 12 anos, quando ele levou uma bolada de um colega enquanto estava num jogo de futebol entre amigos. O tenor, ele é extremamente agradecido à sua mãe e, segundo ele, luta a favor e pela vida. Para encorajar outras mulheres que possam vir a passar pelo mesmo problema, de que é necessário que todos nós venhamos ao mundo e ele é extremamente grato à sua mãe, porque em nenhum momento ela desistiu do seu papel, que era o de ser sua mãe. Então, na verdade, talvez nós estejamos hoje, mais do que em qualquer outro período das nossas existências, nos indagando quem pode imaginar o que seremos. Que contribuição viremos dar ao mundo? Qual a nossa missão necessária para que possamos evoluir? Que oportunidades de encarnação nos são permitidas? Qual o nosso planejamento reencarnatório? O que escolhemos realizar para que, então, possamos efetivar mais um grau nesta nossa caminhada tão necessária?
planejamento reencarnatório não é um assunto simples. Não é, assim, também tão regido por condicionamentos ou rótulos que muitas vezes nós encarnados lhe atribuímos ou adotamos, rótulos esses simplesmente, absolutamente simplórios, às vezes até mesmo elementares. Há uma complexidade ao infinito para a realização dos processos reencarnatórios. Ainda nós não conseguimos o entendimento total que gostaríamos, nem mesmo o domínio necessário. Até mesmo porque, se nós assim tivéssemos esse domínio, nós realizaríamos os nossos próprios processos reencarnatórios muito melhor. Seríamos quase que um verdadeiro sucesso com relação às ações bem cumpridas que deveríamos desenvolver. A questão 171 do Livro dos Espíritos vem então nos dizer que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus nos faculta os meios de alcançar essa perfeição, proporcionando-nos encarnações, ou seja, provações na vida corporal. Complementam ainda sobre a grandeza da justiça divina, que permite que nos sejam concedidas novas existências para que possamos concluir, então, as provas que não conseguimos realizar em oportunidades anteriores ou pretéritas, né? Então, podemos compreender que não há improvisações naquilo que é planejado para as nossas experiências na carne, para que elas se realizem e aconteçam. O nosso planejamento ele é fundamentado na moral e também na lógica, levando-se em conta o progresso espiritual de cada criatura. Aliado a todo esse nosso planejamento, ainda temos a escolha das provas que deveremos passar, para que elas se efetivem de forma extremamente cuidadosa com relação à avaliação que os espíritos planejadores fazem de cada uma delas. É importante que possamos começar a perceber que nós somos filhos de Deus. Nosso Criador é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, cada um de nós está obrigatoriamente dentro de um planejamento de espíritos que habitam e fazem parte do planeta Terra. Este planeta que faz parte de uma das moradas de nosso Pai, e nós estamos inseridos na chamada Via Láctea. Se por vezes temos tanta dificuldade para programar e planejar as nossas próprias vidas, imaginemos o planejamento superior que acredito nos faltem palavras para imaginar tal mecanismo. Todavia, a questão 258 do Livro dos Espíritos vem nos afirmar que nada acontece sem a permissão de Deus, pois Ele é quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Afinal, para nós aqui na Terra, indagações aparentemente simples estão além do nosso imaginado, mas elas fazem parte do planejamento reencarnatório ou dessas novas existências nossas aqui na Terra. Quando é definido o momento da nossa reencarnação? Quais as condições que determinam a nossa chegada ao plano físico e quando retornaremos? Até a hora e o local de chegada e de partida são selecionados. Que provas teremos condições de realizar?
que experiências farão parte da nossa existência e como as vivenciaremos. Quais os critérios que são usados para que sejam determinados familiares, cidade e país onde iremos renascer? Como são definidas as questões tais como filhos, casamento, filhos, profissões? Mas N aspectos que não imaginamos, todos eles ligados à nossa caminhada multimilenar, e se apresentamos condições de resgate de algumas dessas situações necessárias, de modo a que elas venham nos auxiliar nas nossas necessidades evolutivas. Então, a reencarnação não dispensa planejamento, mesmo que ela seja considerada simples ou até mesmo elementar. O planejamento para uma nova existência física, ele poderá ter a participação do próprio espírito, que deseja ou necessita reencarnar. Claro, desde que ele tenha não só condições morais e intelectuais para isso, e para entender e participar então de tal processo. Caso o reencarnante não ofereça condições para planejar a sua nova oportunidade, né, na carne ou opinar a respeito, o planejamento é elaborado por um espírito esclarecido e mais adiantado em moralidade e conhecimento. A questão 258 ainda nos alerta, melhor dizendo, nos orienta, de que, quando o espírito participa deste planejamento, ele escolhe o gênero de provas pelas quais há de passar, e nisso consiste também o seu livre-arbítrio. A espiritualidade superior lembra-nos de que não há livre-arbítrio absoluto, nem mesmo em se tratando de espíritos superiores. Então, os espíritos nesta questão lembram-nos ainda que, mesmo dando ao espírito a liberdade de escolher de fazer as suas provas, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que deles advierem. Então, os espíritos ainda continuam este esclarecimento, mostrando que nada lhe atrapalhará o futuro. Os caminhos do bem e do mal são-nos abertos. Quando nós sucumbimos na nossa lição, restar-nos-á a consolação de que nem tudo está perdido, uma vez que a misericórdia divina nos concede a liberdade para um outro recomeço. E é isso que, felizmente, a grande maioria de nós, neste momento na Terra, está trilhando. A concessão de um novo ou de novos recomeços. Lembrando ainda que a nossa reencarnação não é milimetricamente traçada. O planejamento reencarnatório, conforme a questão 259 do Livro dos Espíritos, prevê, em linhas gerais, acontecimentos que poderão ocorrer durante o nosso processo no mundo físico. Por isso, os orientadores espirituais dizem-nos: escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que nos acharmos. São muitas vezes consequência das nossas próprias ações. Ora, como podemos então imaginar o que acontece? Se o espírito escolhe renascer entre malfeitores, lembremos que essa foi a sua escolha. Então, ele deverá estar ciente de que, escolhendo tal caminho,
ele provavelmente irá passar por lutas difíceis. Então, os acontecimentos secundários se originam de circunstâncias da natureza e força de que tudo envolve o que está circunscrito. Ou seja, os fatos principais são previstos. Ou melhor, são previstos aqueles que influenciam na nossa caminhada, no nosso destino. Imaginemos que ganhamos um carro, porém, somos informados de que ele é extremamente veloz e adquire uma alta velocidade em um curtíssimo espaço de tempo. Então, ao dirigi-lo, é necessário que o façamos com bastante cautela, porque haverá muitas possibilidades de nos acidentarmos. Então, isto significa que tudo deve ter equilíbrio, consciência e prudência. Assim é também com as nossas reencarnações. Da mesma forma, para não acharmos que tudo está escrito, devemos nos lembrar daquele famoso exemplo que, ao passarmos debaixo de uma construção e cair um tijolo na nossa cabeça e nos ferir, isso não significa necessariamente que estivesse escrito, porém pode significar de que nós somos muito distraídos, de que nós gostamos às vezes do perigo e que nós, mesmo lendo na placa escrita a palavra cuidado, nós nos aventuramos a passar a si mesmo ou sequer damos atenção. Então, neste incrível planejamento reencarnatório, nem sempre entendido conforme é necessário, conforme nós gostaríamos, mesmo que tenhamos participado do nosso planejamento, nada garante que o consigamos cumprir nem total, nem parcialmente. O espírito pode pedir, por exemplo, que lhe seja concedida a prova da riqueza. Porém, conforme o seu caráter, ele poderá vir a falir, por vezes até completamente na sua missão, pelas várias tentações, por egoísmo, por vaidade e muitas vezes aproveitando a riqueza para todos os gozos possíveis aqui no plano físico. O que se compreende é que o planejamento reencarnatório está intimamente ligado ao uso do nosso livre-arbítrio, que reflete geralmente o nosso nível de evolução moral e intelectual. É necessário também que compreendamos que hoje é o tempo necessário para que olhemos o nosso próprio processo reencarnatório não de uma forma tão simplista, uma vez que durante esse processo aqui na esfera física, o uso do nosso livre-arbítrio muitas vezes achamos que o dominamos, mas o fazemos de forma errada repetidas vezes. Lembremos-nos que ao ocorrer este fato em nossas vidas, nós não só não estamos conseguindo cumprir o planejamento que nos foi dado, como também, em próximas reencarnações, provavelmente não teremos a chance de participar desse plano tão interessante para nós como espíritos imortais. Por isso, é extremamente fundamental nos observarmos com muito cuidado, verificando que ações temos desenvolvido enquanto aqui estamos caminhando. Os espíritos, no início da sua evolução, ou quando não são portadores quando são portadores
de grandes perturbações espirituais, ou quando mostram um alto grau de rebeldia perante as leis de Deus, eles são temporariamente impedidos de participar do planejamento, do seu próprio planejamento para futuras existências. Então, compreendendo mais uma vez aquilo que pincelamos anteriormente, esta missão, que será tutelada a espíritos mais esclarecidos, né? Eles irão orientar nesse processo e orientar o espírito reencarnante, tal qual se faz com uma criança, quando estamos orientando-o para que tome o melhor caminho. E aos poucos, este espírito esclarecido vai se afastando para que o espírito reencarnante tome a sua própria estrada e, de acordo com o seu livre arbítrio, ele poderá ir pela estrada da luz ou não. No entanto, sabemos que muitas reencarnações se processam sem qualquer consulta. Aqueles que necessitam de certas lutas no plano físico, como por exemplo se faz com uma pessoa extremamente enferma temporariamente e que perdeu temporariamente a noção do que é necessário ser feito para a sua melhoria com relação à saúde. São espíritos que também são portadores, muitas vezes, de problemas especiais, em que a individualidade renasce em cérebro parcialmente comprometido, ou então com mutilações congênitas, renascendo exatamente ao lado daqueles que lhes devem abnegação, profundo amor, respeito e carinho. E como se processa, então, este planejamento reencarnatório? Bem, conforme afirmo e acredito, são-nos passadas informações ainda simples, mas mesmo assim não conseguimos ter o domínio delas sobre o que realmente acontece nesse planejamento. Porém, o momento e motivos para que esse planejamento aconteça é extremamente variável, ou seja, de espírito para espírito, claro. Depende também do grau de entendimento de cada um, depende da natureza das nossas faltas, depende da compreensão que já poderemos ter para a necessária expiação de certas faltas, entendendo que ao cumpri-las podemos adquirir mais rapidez no nosso processo evolutivo. Por isso sabemos que muitos espíritos impõem a si mesmos provas, por exemplo, para uma vida de miséria e provações. E reencarnam com o objetivo de suportá-las com coragem.
Outros solicitam, por exemplo, as difíceis e perigosas provas do poder e da riqueza. Outros, provas em que lutam contra os vícios. Outros, lidiar. Enfim, são provas ao infinito, que cada um de nós se reencarne, processo esse que também, naturalmente, passa. Daí, o profundo respeito e gratidão por essa oportunidade que a misericórdia divina, a misericórdia de Deus, conscientemente, é que profundamente doloridas, como todos nós as temos passado, espiritualidade, que choremos hoje por termos amanhã, por sermos fruto do uso e revoltados por nos acharmos esquecidos por Deus e quantas é um pouco vulgar, às vezes imatura, de pessoas me acontece. A nossa caminhada hábitos do ontem são os compromissos do hoje. Não termos compromisso com o bem ou não, porque tudo melhora ou agrava a nossa situação na Terra, porém, como espíritos imortais, precisamos de reconhecer que todo dia é dia de aprendizado, é dia de vontade, é dia de refazimento do nosso próprio destino. E da mesma forma que percebemos as múltiplas e muitas vezes desconhecidas necessidades humanas, naturalmente, o planejamento reencarnatório dos espíritos também é múltiplo e diversificado. Ou seja, cada espírito tem suas particularidades e são essas particularidades tão necessárias para que reencarnemos. Desde a ligação com a mente materna que irá nos oferecer guarida, até o corpo que teremos, passando pelas essências cromossômicas, até as tarefas que deveremos desempenhar e colaborar, tudo é milimetricamente organizado no planejamento reencarnatório. Quando os espíritos são de categoria inferior, são sempre processos mais difíceis, chegando a entrar em simbiose fluídica por terem uma ideia única com organizações humanas, organizações femininas e humanas, a que se agregam, tudo isto em estruturas de hereditariedade. Às vezes, é muito difícil a compreensão. Eu, particularmente, me sinto às vezes indagando quando passo na rua e vejo uma mulher moradora de rua, mendiga, usuária de drogas e grávida. Então, em nossa cidade, nós vemos, infelizmente, essa circunstância em vários pontos da cidade. E muitas vezes me peguei indagando, tipo, que espírito será este que está chegando através desta mulher? Então, é essa simbiose fluídica que existe entre estes espíritos, descobrindo em algum momento da sua caminhada essa afinidade hereditária. E temos a contribuição de milhões de espíritos medianos em seu processo evolutivo, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exigirá extrema cautela e até muito esmero na sua previsão. E estas informações constam nos estudos da FEB em particularidades da reencarnação. No livro E a Vida Continua, o espírito André Luiz dita ao médium Chico Xavier que existe no plano espiritual o Instituto de Serviço para a Reencarnação. Na colônia Nosso Lar, o planejamento reencarnatório fica a critério, fica sob a responsabilidade, melhor dizendo, do Ministério do Auxílio. Tomamos também conhecimento da colônia correcional
Maria de Nazaré, que está situada, foi desenvolvida para atendimento aos suicidas. E então, existe o departamento da reencarnação para seres que desencarnaram sob este aspecto tão doloroso, né, localizado no extremo da colônia. E esta informação nós vamos encontrá-la através de Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Os livros E a Vida Continua e Missionários da Luz nestes livros existem relatos que nos falam sobre o planejamento reencarnatório e as condições em que se processam as reencarnações. Apenas algumas, pouquíssimas, só para que nós tenhamos uma ideia diante da infinitude de processos que nos rodeiam e que nós nem temos assim tanta noção. Então, o que se sabe é que a reencarnação é precedida de um planejamento, mesmo que muito simples, mesmo que muito rudimentar, conforme já comentamos. Ou seja, ninguém reencarna solto por aí na Terra, e muito menos aqui neste planeta em que nós estamos. Há sempre razões muito fortes para termos uma nova existência física, neste ou em outro país, nesta ou em outra cidade, nesta ou em qualquer outra família, com dificuldades, com facilidades, mesmo que durante a nossa existência não as entendamos, não as consigamos identificar, mas tudo isso existe. Porém, quando o espírito se encontra nessa condição de participar do seu próprio processo, ele faz um estudo sobre si mesmo e vê quais as escolhas ele pretende realizar, porque já se acha na condição de. Portanto, aprendamos a não queixar da vida, mas a nos indagar que posturas deveremos adotar, que adequações deveremos fazer, fiquemos, no sentido de evitarmos novos equívocos nesta existência atual. O Espírito diz-nos que as nossas reencarnações, ainda mesmo afetivas, jamais a nós. E no livro de José Raul Teixeira, intitulado Para Uso Diário, o Espírito G, evitemos lamentações, uma vez que elas não nos nem dispensarão as nuvens que toldam, porventura, os nomes de uma família por engano, como também ouvimos, infelizmente, mesmo, às vezes até transformada em desabafo. Lembremos mais uma vez que a encarnação, ela não deixa de passar por um planejamento. O estudo do planejamento passa por cuidados extremamente especiais e delicados. O espírito imortal escolhe as provas, assume a responsabilidade por suas decisões. Por isso, não nos lamentemos quando certas questões que
possamos dizer, mal-sucedidas em nossa vida acontecem. Talvez não tenhamos tido a responsabilidade necessária sobre elas, uma vez que fomos alertados para isso. Lembremos que esta escolha diz respeito ao gênero de provas e não às suas particularidades. Os mentores amigos que nos acompanham, eles, quando nos pedem cautela, é porque muitas vezes preveem que talvez não nos seja tão fácil passar por certas provações como nós imaginamos, né? Portanto, provas desde a riqueza, a pobreza, as questões fisicamente comprometidas não são nada fáceis, mas elas se tornam, infelizmente, os remédios amargos para obtermos, assim, a cura. Hoje, já temos um pouco mais de compreensão do que seja um planejamento reencarnatório. De que até atingir essa perfeição relativa, o espírito tem que passar, nós todos, temos que passar por provas e expiações. Então, a veneranda Joana de Ângeles vem nos dizer em Dimensões da Verdade, de que o ideal é que enfrentemos com fé, a resignação e bastante amor, mantendo-nos sempre ativos, trabalhando, estudando sempre e procurando eliminar o quanto antes as queixas em nossas vidas. Então, as reencarnações, elas também se sucedem várias vezes em processos que naturalmente diferenciam de pessoa para pessoa, porque nós somos indivíduos, né? Somos diferentes uns dos outros e muito diferentes. E elas estão sempre ligadas às nossas vivências pretéritas e relacionadas ao merecimento de cada um de nós. Espíritos extremamente engajados costumam vir com reencarnes muito bem estruturados pelo mundo maior, e os percebemos, então, espíritos de alto valor moral. Mas, infelizmente, uma grande parte de nós, quase todos nós, ainda somos portadores de reencarnes com variado grau de desequilíbrio. Às vezes, o merecimento relativamente baixo, porém, inúmeros exemplos de reencarnes, vamos aos poucos tomando conhecimento, unindo desafetos. Estimulando uniões, ou mesmo para que espíritos ajustes consigam, através dessa nova existência, construir uma nova trajetória, construir novos rumos e uma nova história que irá naturalmente beneficiá-lo e no seu processo evolutivo. O merecimento é fundamental. Ao plano físico se processe de forma planejada, perceber nas entrelinhas do nosso dia a dia o porquê de certas situações. Quais as suas... Nós
percebemos para poder fazer as um dos planejamentos que nós mais conhecemos e o planejamento reencarnatório de Segismundo a Chico Xavier. Foi uma encarnação muito bem planejada, espíritos de grande bagagem espiritual, o anteriormente já comentamos, ou seja, diminuir desafetos, estimular uniões e contribuir para que pudessem escrever novas histórias. Recomeços, reconciliações, mas principalmente sentirmos-nos com mais consciência, contribuindo para novas caminhadas que se abrem a projetos melhor sucedidos. Por isso, se nós tivéssemos completa consciência de que, para estarmos aqui hoje, somos fruto de um planejamento reencarnatório, estaríamos, sem dúvida alguma, muito mais antenados, teríamos muito mais cuidado conosco mesmos para que as nossas dificuldades conseguissem ser superadas, para que aquilo que sabemos que precisamos desenvolver pudesse ser abraçado coerentemente por nós e assim pudéssemos ter mais vitórias sobre as nossas questões do que frustrações. Então, saibamos que ainda estamos todos nós a tempo de recompor N questões, N situações, desde que estejamos naturalmente abertos a essas circunstâncias, colocando de lado egoísmos, vaidades, orgulhos e percebendo que o pretérito passou. O presente está aí, pedindo que seja abraçado por nós, compreendido, respeitado, entendido. Entendamos também que nossas excursões aqui ao mundo físico e que constam do nosso histórico imortal como espíritos, embora não tenhamos muita noção, mas hoje, mais cientes de que participamos de várias excursões, e essas excursões aqui na Terra, lembremos-nos de que elas fazem parte de um processo de privações, não só muito primárias, como perversas, como severas, passando também por passagens belas, nestas várias nossas existências, e outras extremamente atrozes, mas que passamos a nossa caminhada evoluindo sempre um pouquinho. E somos hoje todo o somatório de todas estas nossas excursões aqui na Terra física. Então, tenho certeza de que se tudo isso ainda nos traz, então, hoje, relações difíceis, que nos confundem, que nos perturbam, mas também elas já nos proporcionam que uma carga grande de amor, e esse amor nós estamos aprendendo a construí-lo diariamente. Já estamos com uma vontade de entendermos a nós próprios e ao nosso próximo. Conceitos interiorizados e talvez atavismos difíceis, nós estamos aprendendo a nos livrar deles. Compreensão hoje, mais do que em qualquer outra época, da justiça divina. Enfim, detalhes e circunstâncias ao infinito que cada um de nós, como seres encarnados e desencarnados, vivenciamos neste planeta chamado Terra, dirigido por esta estrela de luz, que é o Mestre Jesus. Então, o estudo destes planejamentos são muito mais profundos e complexos do que a nossa inteligência pode imaginar. Todavia, como nossas reuniões hoje em dia estão sendo virtuais, sinto-me com o cuidado de não confundir ninguém.
convivemos com muitos queridos que não acreditam nem querem acreditar na reencarnação, o que também entendo que lhes seja esse o direito. Da mesma forma, sabemos que a existência de inúmeros espíritos que não acreditam na continuação da vida após a morte também existem. Então, todos somos irmãos em processos evolutivos variadíssimos e precisamos do respeito uns pelos outros, temperando com amor o processo de cada um, iluminando percursos e contribuindo com a luz do Evangelho, que a todos nos acalma e a todos nos conforta. Então, já sabemos que Jesus a ninguém exclui ou se esquece do seu rebanho de amor. Esse rebanho que Deus lhe confiou para que nos orientasse, nos amparasse, nos regesse, nos protegesse e de nós cuidasse. Mesmo já compreendendo que nós estamos em mais uma existência física, mesmo assim, ainda temos dificuldade de compreendê-la com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quantos de nós ainda nos mantemos apenas na superficialidade desse entendimento? Que bênção, meus queridos companheiros! Acaso tenhamos conseguido dar os nossos pitacos no nosso projeto reencarnatório que nos fez estar hoje aqui. Que bênção de aqui estarmos hoje, mesmo sem condições de termos dado pitacos no que precisamos desenvolver atualmente. Porém, gratidão àqueles espíritos que se ocuparam do nosso planejamento reencarnatório, colocando-se no nosso lugar, percebendo as nossas dificuldades pretéritas, mas ao se colocarem como planejadores nossos, colocaram ali o seu amor, o seu respeito, torcendo para que conseguíssemos subir alguns degraus nesse maravilhoso processo evolutivo de cada um de nós. E o que dizer daqueles espíritos que reencarnam totalmente conscientes, porém, com um projeto, com um planejamento reencarnatório. Percebamos quantas pessoas desencarnam sem a mínima noção do que lhes aconteceu. Totalmente distraídos, outros que buscaram o perigo ou ao desencarne, nas mais de grande parte de espíritos, retornam à terra física, são magnetizados pelos benfeitores espirituais, que organizam para ele, mediante auxílio, são conduzidos ao ventre materno como crianças, trabalho da mais alta envergadura no que diz respeito pelos seres criados, espíritos planejadores. Começa com as nações em que os espíritos se encontram inconscientes. Então, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos, os que aqui regressam ao plano físico nestas condições. Para que nossas existências corporais também sejam melhor sucedidas, lembremos-nos de que cada um de nós, ou seja,
cada criatura recebe implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas, adormecidas as suas memórias, e há um processo de hipnose natural como recurso básico, e em muitas ocasiões há mesmo um sono tão profundo, considerado um sono pesado, muito tempo antes do espírito ser acolhido naquele ventre ou naquele abrigo materno. Talvez entendamos então essa certa prostração psíquica nos primeiros 7 anos da tenra idade de cada um de nós, que é a instrumentação fisiológica dos encarnados. Tempo que nos permite que a nossa experiência terrestre comece a ser reavivada e, enfim, enfrentada. Então, o espírito começa a retomar a herança de si mesmo, aspecto que aconteceu com cada um de nós na estrutura psicológica do nosso destino, e começa a perceber e a rever todo o seu patrimônio que carregado de realizações, de dívidas, e como questões regravadas em forma de tendências inatas, começa a conviver com a família, com as pessoas da sua caminhada, começa a adquirir simpatias ou não, vantagens, dificuldades, afinidades. Tudo isso nos levará a um quadro de lutas, consciência de nós mesmos, obrigação de aprimoramento, porém, com todas as bênçãos de Deus, rumo à imortalidade. Observemos, então, que está na hora de não mais catalogarmos as pessoas, tentando muitas vezes minimizar circunstâncias, tentando rotular circunstâncias, coisas que acontecem ao nosso redor. Nossas histórias multimilenares envolvem-se desde momentos das eras mais priscas até aos nossos dias atuais. Elas são misturadas neste aspecto milenar com violências, abandonos, misérias, riquezas, angústias, faltas de perdão, faltas de amor, desenvolvimento em vários processos como espiritual, emocional, físico, intelectual, ético, moral, facilidades, dificuldades, habilidades profissionais, uma faixa ainda impossível de ser por nós compreendida, interiorizada, reconhecida, como muitos de nós já gostaríamos. O momento atual é mais um descortinar que se abre, uma vez mais, ao aprendizado inadiável e inevitável, a compreensão de que nosso retorno ao mundo espiritual deverá ser rigorosamente melhor do que a nossa chegada atual ao mundo físico, que planejamento reencarnatório não é jogo de esconde-esconde, nem jogo de caça-fantasmas, mas a maior expressão da misericórdia divina, superior, inimaginável, de quem tem piedade infinitamente amorosa de cada criatura criada por Deus. O Pai Criador, nosso Deus, deseja o melhor para cada filho. Sofre com as intempestivas incompreensões nossas sobre as ações do livre-arbítrio de cada filho. Sabe que a reencarnação ainda é o remédio amargo capaz de curar. Nosso Pai que não pune, mas oportuniza. E percebamos decididamente espíritos ora reencarnados numa perspectiva inadiável de evolução. Que ocupemos honrosamente o nosso lugar neste mundo, olhando o mistério da evolução dos mundos e dos seres, com a grandiosidade de algo que faz parte
de um imensurável universo, que não pune, mas educa, que não maltrata, mas abraça com calma e zelo, que ilumina os caminhos, que nos privilegia um corpo de carne, instrumento primordial para o nosso processo evolutivo em todas as áreas. Ora, professores, mas sempre alunos, com cadeira cativa na universidade maior da vida que conhecemos, que é o planeta Terra. Planejamento reencarnatório, que diante de tanta complexidade, instrumentação e inteligência superiores, é necessário que percebamos a nossa pequenez, verdadeiros grãos de areia que constituem a grande poeira cósmica. Grãos na imensidão, porém com nome, sobrenome, família, amigos, aptidões, histórico e matrícula aprovada nesta imensa e grandiosa escola a quem tivemos a oportunidade mais uma vez de estar matriculados. E assim, na hora e local certos, previstos, retornaremos ao mundo espiritual para um novo planejamento, agora espiritual, cósmico, do lado de lá da vida, recebidos por todos aqueles que nos amam, apostaram em nós e que no retorno possamos correr para o quadro de notas como fazemos na nossa escola da vida, verificando com olhos emocionados a pouca ou muita alegria estampada naqueles que nos acompanharam, afeiçoaram-se, apostaram, mas nunca desistiram de nós, nem de ninguém, com grandes, suficientes ou insuficientes planejamentos reencarnatórios. A todos, muita paz. Então, que acredito já tenha passado da hora, fazer a nossa prece de encerramento do nosso encontro de hoje. Mestre Jesus, nosso companheiro inigualável, doutor de nossos corações, psicólogo de nossas almas, amigo perfeito, pronto, educador, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos corações e as nossas mentes, para nos percebermos membros da grande escola da vida, com um programa a realizar e um planejamento a cumprir na nossa atual existência. Fica conosco, ampara-nos e ilumina-nos o caminhar necessário, proveitoso e importante do nosso processo evolutivo. Que assim seja. Boa noite a todos. E agora, Fernando, você desliga? A nossa gratidão a Carla e uma boa noite a todos.